Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Amados e amadas de Deus, amor e misericórdia, salve Maria Imaculada. Hoje é um dia de festa, um dia de muita alegria, pois a comunidade Mãe de Misericórdia está completando 13 anos de existência. Essa é uma data muito importante para nós. E hoje é importante nós lembrarmos um pouco, né, quantas coisas já aconteceram, quantas coisas já se passaram ao longo desses 13 anos de comunidade Mãe de Misericórdia. Uma comunidade que começou bem pequenininha e ainda é muito pequenininha, né? Mas começou menor ainda, mas que brotou em primeiro lugar do Sacratíssimo Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. E esse sonho, esse projeto de Deus foi implantado nos nossos corações, né? Nesse dia 4 de março, né? Há 13 anos atrás, em um lugar inimaginável, né? Não foi em uma adoração, não foi numa capela, não foi em um encontro, em um aprofundamento, não. Foi num restaurante, na conversa de alguns casais jovens, que surgiu, né, esse assunto sobre comunidade e de uma brincadeira, de uma conversa, imaginando se nós vivêssemos em comunidade, isso foi se consolidando dentro do nosso coração, foi criando uma raiz e foi se criando uma possibilidade. Será que essa não seria a vontade de Deus para nós? E hoje está aí, a comunidade Mãe de Misericórdia, né? Desses casais que estavam nesse restaurante, vamos dizer que fazem parte da fundação histórica da comunidade, desses casais, sobrou apenas eu e a minha esposa, né? Logo que saímos desse restaurante, nós saímos dali com aquele fogo, né? Daquela inspiração que mais à frente a gente foi entender que realmente era uma vontade de Deus, né? Mas até então nós não tínhamos certeza, né? Nós tínhamos o fogo da vontade, das ideias que iam brotando. Imaginávamos até então uma comunidade de vida onde morássemos juntos. A minha esposa não queria isso de forma nenhuma, né? Ainda estava com o coração fechado, porque a visão que nós tínhamos de comunidade era essa. Mas hoje nós vemos a comunidade dando um passo de cada vez, trilhando de fato um caminho de amadurecimento, um caminho sólido, que nos levou até onde nós estamos hoje, até o discernimento de comunidade, de aliança, cada um na sua casa, mas todos missionários, né? Então, assim, foram tantas coisas. Depois desse momento no restaurante, como eu estava dizendo, né? Nós levamos essa informação para outros irmãos do grupo de oração, que serviam conosco no grupo de oração Entregues ao Caminho a Deus, irmãos mais próximos, irmãos maduros, para se juntarem a nós, né? E acolheram com o coração aberto, né? O desejo nosso. E aí decidimos nos dedicar à oração por um longo tempo, para discernir se aquilo ali não era fogo de palha, se não era coisa da nossa cabeça, se não era somente uma ideia humana, mundana, né? E nos colocamos em oração, fazendo cenáculo, fazendo adorações, pedindo a Deus confirmação. E foi neste período, poucos dias depois, né, que rezando, pedindo a Deus a confirmação, se de fato Ele queria que nós nos tornássemos uma comunidade, que veio a mensagem do cenáculo, que foi muito clara conosco, sobre o desejo de Nossa Senhora de que nós fôssemos uma comunidade, né? A mensagem, ela dizia sobre, né, construa entre vós maior fraternidade, maior amor, deveis encontrar-vos, deveis amar-vos, deveis conhecer-vos, ou seja, a vida comunitária de fato, né? E tinha muitos outros pontos importantes que iam confirmando.
esse chamado de Deus e da Virgem Maria para nós. Tiramos também nesse período de discernimento, de amadurecimento, a mensagem do nosso carisma, porque uma vez que Deus pudesse querer de nós sermos comunidade, qual seria, né, o nosso trabalho, qual seria o nosso foco, qual seria o nosso carisma, né? E aí também, através de uma mensagem do cenáculo, né, Deus nos deu a confirmação, né, de fato, que aquilo já era um desejo de todos de ser uma comunidade mariana, né? Já voltando do restaurante, isso nós já não tínhamos dúvidas, né? Seria uma comunidade mariana. Mas Nossa Senhora nos dá ali a direção do carisma, né, de ser essa presença dela materna, misericordiosa e com um modo muito especial nas famílias, né? Então tem toda ali as orientações de Nossa Senhora, que é muito ampla, né? Toda uma mensagem do cenáculo, direcionando o nosso carisma, mas resumindo nessa frase que nós usamos. Ser a presença materna e misericordiosa de Maria na humanidade, de modo especial nas famílias. E como eu já falava, né, já se passou muitas águas debaixo da ponte, dos casais fundadores históricos, né, sobrou eu e minha esposa, dos que nós convidamos logo em sequência, né, que também são cofundadores desta comunidade. Ainda temos, graças a Deus, né, um número expressivo, se não quase todos, né, dentro da comunidade, são verdadeiros cofundadores, né, porque foram as pessoas que fizeram com que a comunidade Mãe de Misericórdia saísse somente de um sonho, de um projeto, né, que ela fosse tomando forma. Então nós não tínhamos a sede, nós nem imaginávamos de ter uma sede como nós temos hoje. Nós nos reunimos, né, nas casas. Eu lembro que algumas reuniões aconteceram até lá na Francisco Lobo. E aí depois de um ano de oração, de encontros, de conversas, sem fazer missão alguma, né, a não ser rezar, nós decidimos procurar o Padre Daniel, tendo em vista que aquela vontade, que aquele desejo permaneceu nos nossos corações, não era o fogo de palha. Então, o Padre Daniel, ele nos acolhe, né, depois de um ano, né, sendo informado sobre, né, esse tempo de oração que nós passamos. Ele nos acolhe na paróquia de São Sebastião com bastante alegria, abre as portas para nós, nos sugere algumas missões que no início não deram muito certo, né, com as famílias assistidas pelo Pão de Santo Antônio, mas com o tempo Nossa Senhora foi mostrando o nosso trabalho, entre erros, entre acertos, né? Nossa Senhora sempre nos conduzindo, sempre nos assistindo, nunca nos desamparando, né? E aí ao longo desses 13 anos surge, dentro desses 13 anos, bem lá atrás, né, surge o Famílias em Ordem de Batalha, isso há mais de 10 anos, porque nós estamos, esse ano, se Deus quiser, nós vamos realizar a 9ª edição, mas teve ano que não teve. Então, se eu não me engano, uns 10 anos atrás, surgiu a inspiração do encontro Famílias em Ordem de Batalha, nosso primeiro encontro, nosso primeiro grande encontro. E a primeira edição aconteceu ali próximo à Comunidade Sagrada Família, ali perto dos Moinhos, né? E esse primeiro encontro já foi uma bênção, né? Nós trouxemos a missionária, agora eu esqueci, Eliana Reis, se eu não me engano, né? E graças a Deus o encontro assim, ele foi maravilhoso. E a partir dali nós seguimos em frente com a comunidade. Realizamos o encontro Foi por Você, que também foi um grande encontro que aconteceu no período quaresmal. E tivemos missão com os presidiários na PAC, cenáculo nas casas toda semana, atendimento de cura e libertação, de aconselhamento, nunca parou dentro da comunidade, né? Então, assim, nós tivemos várias coisas mesmo dentro da comunidade. E muitas pessoas foram chegando, muitas pessoas foram entrando, muitas pessoas foram se afastando,
muitas pessoas saíram ao longo desses 13 anos. A comunidade passou pelos momentos de tribulação, principalmente no pós-pandemia, né, num período um pouco depois da pandemia. Na pandemia toda a igreja foi provada, a comunidade conseguiu sobreviver. Depois da sequela dessa pandemia, que foi essa provação, né, um tempo depois, a comunidade conseguiu superar. Foi o período mais difícil da comunidade Mãe de Misericórdia, ao qual foi cogitado pela primeira e única vez no conselho a possibilidade de até parar com tudo, né? De tantas sequelas, de malefícios espirituais que a pandemia trouxe para nós e para toda a igreja. Mas, como eu disse, Nossa Senhora nunca nos abandonou. Nossa Senhora sempre esteve conosco, né? E graças a Deus que nós fomos dóceis, né? Às inspirações divinas, às moções do Espírito Santo, a nos deixar conduzir aonde Nossa Senhora queria nos levar. Então nós não desistimos e hoje estamos aí vivendo um momento maravilhoso. Tivemos também uma grande tribulação, né? Também nesse pós-pandemia, que foi o nosso afastamento da paróquia de São Sebastião, um tempo caminhando aí, entre aspas, né, sozinho, sem ter um padre à nossa frente, responsável pela comunidade de alguma forma. E trilhamos também um caminho de humildade, de obediência, né, ao procurarmos novamente a paróquia, o padre Daniel, responsável pela paróquia, que também nos acolheu, né, novamente, de coração realmente aberto, né, abrindo as portas de fato da paróquia para nós e nos dando também assim toda a confiança, né, mostrando para nós, nos dizendo que sempre acreditou no trabalho da comunidade, na seriedade do trabalho da comunidade Mãe de Misericórdia. Graças a Deus a comunidade ela é muito bem vista, né, pelas pessoas que nos conhecem, que nos cercam. E agora estamos aí de volta, né, com a Noite Mariana na paróquia, voltando, né, com o nosso encontro Famílias em Ordem de Batalha, com a inspiração de mais um encontro, né, que, se Deus nos permitir, sairá também do papel, né. Então, assim, ao longo desses anos, músicas foram dadas à comunidade, né, podas aconteceram, como eu falei, pessoas que entraram, marcaram, tiveram uma vida ativa na comunidade, hoje por motivos pessoais, não estão mais conosco. Outras pessoas ao longo desses 13 anos, né, além de sair da comunidade, são pessoas assim que algumas voltaram de fato para a vida antiga, para a vida mundana, para a vida corrompida pelo pecado. Pessoas que passaram pela comunidade, pelo vocacional, né, não se tornaram membros. Né, temos hoje uma pessoa que eu tenho ciência, né, que se tornou protestante. Então, assim, muita coisa aconteceu. Mas nós estamos aqui. Alguns desde o início, outros foram chegando no meio do caminho. E não importa o tempo que você chegou, importa que você chegou. Importa que hoje, né, você vive o carisma da comunidade Mãe de Misericórdia. Você é chamado a ser família conosco. E nós sabemos que muitos ainda irão sair e que muitos também ainda irão entrar. Não só saíram, entraram, né? Mas irmãos de fé nossos já partiram, né? Sayonara, Sr. Joanes, Dona Neide, né? Posso estar esquecendo mais algum nome aqui, mas os que vêm à mente são esses. Então, já tivemos, né, irmãos que foram para a casa do Pai. E que, acredito eu, que tendo a graça eles de estarem no céu, assim como eu acredito que estão lá intercedendo por nós, seja no céu, seja no purgatório, né? Quantas crianças nós vemos nascer dentro da comunidade, né? Famílias sendo formadas, famílias crescendo dentro da comunidade, a comunidade marcando não só a nossa história, mas já marcando desde cedo a história dos nossos filhos e filhas, né? Que creio eu que são o futuro da comunidade Mãe de Misericórdia. Quantas crianças crescendo juntas,
né? Quantas crianças em faixas, né, de idade ali no mesma faixa etária e formando amizades, né? Olha que maravilha, né? Os nossos filhos convivendo, se tornando amigos, alguns se tornarão ao longo dessa jornada melhores amigos e alguns servirão a Deus juntos, como nós temos servido a Deus juntos hoje. Olha que história maravilhosa que a comunidade tem feito. Olha quantos bens a comunidade Mãe de Misericórdia fez na minha vida, na sua vida. Olha o quanto a comunidade Mãe de Misericórdia tem contribuído para a minha conversão, para a minha santificação, para que um dia eu possa entrar no céu e assim também na sua vida, né? Se o nosso chamado é na comunidade Mãe de Misericórdia, é através dela, servindo a Deus por meio dela, por meio desse carisma, por meio dessa missão, que nós vamos entrar no céu. Né? Diz a palavra que a árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Né? E a comunidade Mãe de Misericórdia é fruto do nosso sim, é fruto da nossa dedicação, é fruto do nosso empenho. E quantos frutos estão sendo colhidos através das missões da comunidade Mãe de Misericórdia. Quantas almas foram tocadas, quantas pessoas estão se abrindo à conversão, se abrindo a um catolicismo verdadeiro, intenso, de busca de conhecimento, de vivência, né? Nós temos hoje dentro da comunidade irmãos que são hoje membros, que entraram porque foram uma vez lá no Famílias em Ordem de Batalha e foram tocados profundamente e hoje estão dentro da comunidade Mãe de Misericórdia. Né? Então, assim, quanto motivo para louvar a Deus. E até mesmo das coisas mais difíceis, não vou nem falar as coisas não boas, né? Vamos dizer as coisas mais difíceis, as provas, as tribulações, as coisas que aconteceram que nos machucaram, os membros que de alguma forma nos traíram, que nos decepcionaram, né? De todos esses males, Deus sempre tirou um bem maior para a comunidade. Deus sempre fortaleceu a comunidade. Nós vivemos tempos difíceis, ainda vamos viver outros, a vida do cristão é assim. Mas hoje estamos vivendo um tempo de graça, um verdadeiro kairós dentro da comunidade Mãe de Misericórdia. Mas é preciso que eu e você possamos aproveitar esse tempo, né? É preciso que eu e você possamos aproveitar esse tempo e nós sabemos que tribulações ainda maiores, ainda mais difíceis estão por vir. À medida que o mal cresce na humanidade, né, vai ficando cada vez mais difícil viver a fé. Mais difícil de ter a liberdade de fazer tudo o que nós fizemos. Fomos privados dos encontros, das coisas durante a pandemia. E quem nos garante que isso não pode acontecer de novo? Então nós precisamos ser gratos e aproveitar o tempo de graça que Deus está nos dando. O tempo de conseguir encher os nossos reservatórios de óleo suficiente para manter as nossas lamparinas acesas, assim como as virgens prudentes da parábola das 10 virgens, para que no momento crucial das nossas vidas, da nossa caminhada, nós tenhamos óleo para manter a chama acesa da nossa fé. Que não nos falte óleo. Que nós possamos aproveitar esse tempo de graça para dedicar todo o nosso empenho, toda a nossa força para a salvação das almas. Ninguém entra no céu de mãos vazias. Aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa do Evangelho, por causa da missão, por causa da evangelização, esse irá salvá-la. São os frutos. E Deus vai olhar para nós e vai dizer quem você trouxe, o que você fez, como você gastou a sua vida, como você gastou o seu tempo, né? Em que você pôs o seu coração. Então, meus amados irmãos, vamos vestir a camisa da comunidade Mãe de Misericórdia. Muitas coisas têm acontecido, mas ainda muitas coisas precisam ser feitas.
Olhemos para a nossa cidade, somente para a nossa cidade. Esqueça o resto, esqueça a região, esqueça a arquidiocese, esqueça o mundo. Olhe só para a cidade de Conselheiro Lafayette e veja quanto trabalho ainda precisa ser feito. E veja quantas almas ainda não conhecem, não tiveram uma experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E uma parcela desta culpa é nossa, porque nós estamos aqui, Deus nos colocou aqui para evangelizar em primeiro lugar aqui. Ainda que Deus nos leve a lugares distantes, mas hoje nossa realidade é aqui. Nosso trabalho de evangelização é aqui. E quantas almas ainda não conheceram Jesus porque o nosso trabalho ainda não foi bem feito? Porque o nosso sim ainda não foi pleno e completo? Porque nós ainda estamos presos à preguiça? Porque nós ainda não estamos tendo uma vida de oração que nos santifique e assim nos impede de sermos grandes santos, de tocar corações mais duros, mais fechados? Nós precisamos de crescer na nossa espiritualidade. Nós precisamos de crescer na vivência do nosso carisma, da nossa comunhão, da nossa unidade. Quanto mais nós crescermos juntos na santidade, maior será o poder de evangelização da comunidade Mãe de Misericórdia, porque nós estaremos dando mais espaço para a graça de Deus que tudo pode realizar. Precisamos ser mais humildes e mais dóceis. Precisamos ter uma vida de oração mais intensa, mais profunda. Porque Deus, Ele quer realizar maravilhas através de nós. Mas toda a comunidade precisa se abrir à graça. Não somente o fundador, ele mais do que todos, ele principalmente, ele em primeiro lugar, mas somos uma engrenagem, somos membros de um único corpo. Todos nós precisamos caminhar juntos, na mesma direção. Uma perna não pode querer ir para o lado e a outra para o outro, senão nós caímos. Senão nós caímos. Então nós precisamos estar em unidade espiritual. Quem cria isso em nós é o Espírito Santo. Essa sintonia espiritual, sem a gente precisar de falar nada um com o outro, no momento de oração a gente já sabe, todo mundo já entendeu, todo mundo já sentiu qual é a inspiração, o que o Espírito Santo quer. Isso é maravilhoso. E se todos nós estivermos cheios do Espírito Santo, através de uma busca de uma vida interior, diária, de profunda oração, de profundo estudo, de conhecimento, a comunidade Mãe de Misericórdia irá decolar espiritualmente. E almas serão profundamente impactadas e terão um encontro pessoal com Deus. Gente, isso é maravilhoso. É ter a graça divina, graça dada por Deus, de poder dar o céu para alguém. De poder dar o céu para alguém. Então olha que bênção, né? Olha quantas pessoas maravilhosas, pessoas parecidas, com tantas diferenças que nós temos, cada um diferente, temperamentos diferentes, manias diferentes, defeitos diferentes, mas Deus reuniu pessoas maravilhosas para compor a comunidade Mãe de Misericórdia. Pessoas que se completam, pessoas que se amam, às vezes se ferem, mas se amam acima de tudo. Pessoas que têm, o mesmo rosto, a mesma alegria, o mesmo propósito. Pessoas falhas, miseráveis sim, mas olha que família maravilhosa. Olha que apesar das nossas falhas, olha que família perfeita. A família perfeita não é aquela que não tem defeitos nenhum, mas é aquela que consegue superar os defeitos. É aquela que consegue amar acima dos defeitos, das dificuldades, acima da dor que o outro nos causou. Essa é a família perfeita, é a família resiliente, é a família que não desiste, é a família que não deixa de amar. É a família que quer estar junto, é a família que quer se encontrar, que quer rezar junto, que quer passear junto, que quer se alegrar junto, que quer chorar junto. Esta é a família Mãe de Misericórdia. E nós ainda temos muito para melhorar, nós ainda temos muito para dar. E Deus espera muito mais de nós.
Deus espera uma resposta de nós ainda maior, um sim ainda mais pleno, um sim ainda mais definitivo, um sim aos moldes do sim da Virgem Maria. Eu sei que é impossível dar um sim igualzinho de Nossa Senhora, sem reservas. O sim dela foi sem reservas, total. Mas quanto mais próximos dela, mais fácil é imitarmos as suas virtudes. Mais fácil é imitarmos o seu sim. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos convida. Ela diz, dedica-te ao teu ministério. Dedica-te, meu irmão, dentro da comunidade, ao seu chamado, à sua vocação. Você que é músico, se dedique à música. Olha quantas músicas maravilhosas, quantas composições. Estamos gravando algumas músicas, mas tem tantas músicas que foram dadas à comunidade através desse carisma. Então você que é músico, dedica-te ao teu ministério. Aprenda mais músicas. Se abra a momentos de oração para que Deus te dar inspirações, composições, para você crescer no ministério de ministrar, de conduzir entre as músicas, entre os momentos, essa animação, que é um papel do músico, principal ali do músico. Mas não pode ser da boca para fora, tem que ter espiritualidade. Você, músico, não é diferente de ninguém, você precisa ter vida interior profunda para que as músicas de fato toquem não só momentaneamente, mas toquem o mais profundo da alma, deixem marcas de Deus nas pessoas. Você, intercessor, você é a base, você coloca o alicerce ali na comunidade, é a base de todo o edifício. Você precisa ser um grande intercessor. Você precisa ter uma vida intensa de oração, dedicação. Você precisa ter um olhar atento a tudo aquilo que está acontecendo na comunidade. Nossa comunidade está meio fraca nisso. A comunidade, a noite mariana está custando entrar no fogo, no eixo. Está meio frio. Você precisa ter um olhar de águia. Você precisa ter um olhar de águia às necessidades da comunidade. Nossa, a pregação está difícil, estou vendo o pregador com dificuldade, entra rasgando na intercessão. Nossa, eu estou vendo que está batendo um desânimo na comunidade, entra rasgando com todas as forças na intercessão e vai combatendo. É um combate. A intercessão vai rompendo ali as barreiras, as muralhas. Ela vai derrubando as muralhas, ela vai desarmando as armadilhas de Satanás. Ela vai fazendo a comunidade avançar, ela vai rezando para o fundador crescer, para o fundador não se perder, para o fundador não desanimar, para os irmãos não desanimar. É um grande motor dentro da comunidade a intercessão. Mas, além da vida de oração, da intimidade com Deus, intensa, é preciso que você tenha essa visão de analisar e ver as necessidades da comunidade, de cada membro. Você do Ministério de Cura e Libertação, se dedicar mais também a essa espiritualidade intensa, a essa união com Deus, a estar em estado de graça, de santidade e cada vez mais crescendo na santidade, na docilidade às moções do Espírito Santo, vida íntima de amizade com o Espírito Santo de Deus. Quantas almas nós podemos libertar das garras de Satanás? Quantas almas nós podemos tirar da cegueira espiritual? Quantas almas nós podemos tirar das trevas, do inferno literalmente, e trazer para a luz e trazer para o céu? Quantas almas nós podemos tirar da tristeza, das depressões, do suicídio? É preciso dedicação. Todos os ministérios são maravilhosos. Você, pregador, que tem vida de oração, não é só falar bonito lá, não. Você precisa ter vida de oração. Você precisa viver o que você prega. Vida de penitência, de jejum e de oração. E a sua pregação será transformada. Ela vai tocar as almas
de uma forma profunda e intensa, porque ela é recheada de espiritualidade. Não são palavras bonitas, palavras maravilhosas que tocam e fazem as pessoas se arrepiar naquele momento e paz. Não, são palavras que vão mexer com a alma das pessoas, que vão levar elas de fato à conversão, a querer viver aquilo que foi pregado. Mas para isso, o pregador, para ele ser boca de Deus de verdade, para que as palavras dele sejam revestidas da autoridade que vem do nome de Jesus, ele precisa ter vida interior. A equipe dos cenáculos, levando a presença de Nossa Senhora, meus irmãos, quantos milagres, graças foram derramadas com a simples oração do cenáculo. Reza o terço, faz ali todo o procedimento, medita sobre a mensagem do cenáculo e vai embora. Pessoas que não podiam engravidar, engravidaram. Não foi somente uma, principalmente essa graça, a gente viu ser bastante derramada, com uma simples visita para fazer o cenáculo. Né? Ministério da acolhida. Gente, quantos testemunhos a gente ouve por aí, e testemunhos que eu experienciei dentro do grupo de oração Entregue Seu Caminho a Deus, que tinha forte o ministério da acolhida. Os irmãos chegavam cedo na igreja, bem antes da Santa Missa começar, com a camisa do grupo de oração, e nós ficávamos na porta. Era todo mundo. Era eu, eram os pregadores, era todo mundo que chegava cedo e ia lá para a porta. As pessoas chegavam para a missa, seja bem-vindo, a paz de Jesus e o amor de Maria, né? E por que não fazer isso dentro da comunidade, chegar mais cedo? Seja bem-vindo, amor e misericórdia. Após a Santa Missa tem a Noite Mariana, se você puder ficar, vai ser uma grande alegria para o coração de Jesus e para o nosso coração. Gente, uma pessoa que chega na igreja precisando disso, e ela é recebida com um sorriso, com um abraço, com uma mensagem dessa, desejando o amor e a misericórdia de Deus, convidando ela para estar ali com Jesus depois, não só durante a Santa Missa, mas após. Você não sabe o impacto que isso pode ter na vida de uma pessoa. As pessoas que estão trabalhando aí no cantinho da criança, e eu estou fazendo uma escala, nós vamos mexer um pouquinho nessa questão do cantinho da criança, mas num outro momento eu vou passar para vocês. Meus irmãos, são alminhas confiadas a vocês. E vocês podem fazer com essas crianças um trabalho maravilhoso, se dedicando mais, preparando os encontros, preparando o conteúdo, tirando um momento ali, colocando as crianças ali para fazer um círculo, impor as mãos sobre essas crianças e rezar por elas. Ajudar, né, o trabalho que os pais fazem em casa, essas crianças a abrirem a ter um amor maior a Jesus. Ensinar elas ali pequenas orações. Tem crianças que às vezes chegam ali que não sabem a oração do Santo Anjo da Guarda. Não sabe às vezes rezar ainda direito o Pai Nosso, Ave Maria. Ensinar a elas cânticos espirituais católicos. Colocar ali uma musiquinha ali e fazer um momento de reflexão com elas, delas fecharem os olhos. Fazer elas refletirem, né? Já nos erros que elas têm como crianças, né? Não vou nem dizer pecado, porque dependendo da idade não tem pecado ainda, porque ainda não tem a maturidade, a consciência, né? Não tem a razão. Para que haja pecado de fato é preciso ter a razão. Então algumas crianças que estão ali ainda não têm a idade da razão, mas vocês já ajudarem elas a meditarem sobre os erros, a fazerem exame de consciência, né? Das coisas erradas que elas podem fazer em casa, da desobediência, das pirraças, das birras, né? Da importância delas ajudarem em casa, delas rezarem em casa. Então, olha, gente, que trabalho maravilhoso. É uma base que nós podemos dar para que lá na frente essas crianças não sejam seduzidas,
engolidas e destruídas pelo mundo, pelas ideologias. Ensinar para essas crianças quem é Jesus, o que Jesus espera delas, mostrar para elas a beleza de ser de Jesus, contar ali para elas os milagres de Jesus, o poder de Jesus, que nada é impossível para ele, infundir a fé, infundir a esperança, já desde novo a essas crianças. Então olha que benção, olha que maravilhas Deus pode fazer. Eu posso ter esquecido aqui de algum trabalho da comunidade, mas os que veio à mente eu citei. Então olha que benção. Nós estamos aí para implantar também, né, a visita aos hospitais, aos enfermos. Olha que missão maravilhosa. Trazer palavras de conforto, trazer uma oração para as pessoas que estão sofrendo. E essas pessoas talvez, às vezes até já no leito de morte, ser tocada por uma oração, ser tocada por uma palavra anunciada na unção do Espírito Santo. E ali, às vezes, nos últimos momentos de vida, se converter, se arrepender e ganhar o céu. Ou às vezes a pessoa que está passando por uma tribulação, Deus usar dessa tribulação, nos levar até essa pessoa, para que ela ouça uma palavra ungida, uma oração ungida. E aquela tribulação, aquela doença, aquela enfermidade se tornar um divisor de água e a pessoa sair daquela enfermidade, um servo e uma serva de Deus, um católico de verdade. Meus irmãos, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se nós da comunidade Mãe de Misericórdia formos fiéis, dedicados, zelosos com o nosso ministério, com a nossa vocação, com o nosso carisma, Deus realizará maravilhas. Maravilhas, coisas que você não pode imaginar, através de você. Obra dele, graça dele, mas através de cada um de nós. Mas para isso precisamos de humildade, precisamos corresponder ao chamado, precisamos dedicar a nossa missão. Dedica-te ao teu ministério. É a palavra que Deus coloca no meu coração. Eu não preparei nada para esse vídeo, simplesmente liguei a câmera e comecei a falar. Mas a palavra que Deus tem colocado, que Deus tem me inspirado, e que talvez possa ser até a palavra de direção para esse ano de 2025. Todo ano Deus geralmente me dá uma inspiração e eu acredito que seja essa. É o que vem ao meu coração agora. A palavra é: dedica-te ao teu ministério. E aí depois eu vou achar na palavra de Deus onde está e vou colocar aí no grupo. Essa inspiração para esse ano. Dedica-te ao teu ministério. Esse é o ano de nós darmos 100% para Jesus. Esse é o ano de nós nos empenharmos. Esse é o ano de nós estudarmos. Esse é o ano de nós dobrarmos o joelho nas nossas casas e rezarmos. Esse é o ano da gente estar na rua e procurar sempre uma capela para a gente visitar e pedir a graça de Deus. Enche-me, Jesus, enche-me de Ti, enche-me da Tua força, enche-me da Tua glória, enche-me do Teu Espírito Santo. E atrelado a isso, esse é o ano da gente ler a palavra de Deus. Esse é o ano da gente pegar bons livros católicos, estudar, ler, aprender, crescer espiritualmente. Dedica-te ao teu ministério. Essa é a palavra que Deus me dá e que eu transmito a vocês como fundador da comunidade Mãe de Misericórdia. Dedica-te ao teu ministério. Dedica-te à comunidade. Dedica-te ao carisma Mãe de Misericórdia. É isso que Deus espera de nós. É o ano de nós trabalharmos incansavelmente. É o ano de nós darmos o sangue na missão. De nós darmos o nosso suor, a nossa força, o nosso empenho, a nossa dedicação. Mas isso começa na nossa casa. Isso não começa lá no Famílias em Ordem de Batalha, na Noite Mariana. Tudo isso, todo o bom êxito da missão começa na vida interior, dentro da nossa casa. Meus irmãos, obrigado por ter me escutado até aqui. Obrigado por tudo que nós vivenciamos juntos ao longo desses 13 anos de comunidade, aqueles que estão há mais tempo,
aqueles que chegaram agora, aqueles que têm me aturado mais tempo, aturado os meus defeitos, aqueles que chegaram agora, mas já estão de encontro às minhas misérias. Obrigado, obrigado por não desistir, obrigado por perseverarem. E eu agradeço a Deus por ter colocado tantas pessoas maravilhosas, tantos irmãos de comunidade maravilhosos, doidinhos, mas irmãos que eu amo do fundo do meu coração. Irmãos que eu carrego aqui dentro, né? A minha vida é bem melhor por ter cada um de vocês. Vocês fazem parte da minha história, vocês fazem parte da minha salvação. Se um dia eu chegar no céu, né? Quando eu abrir o livro da minha vida, vocês estarão lá, porque vocês fazem parte da minha vida. Vocês fazem parte da vida da minha família. Isso nunca vai mudar. Vocês fazem parte do meu processo de conversão e santificação diária. E se um dia Deus me der a graça de chegar lá, vocês terão contribuído grandemente com isso. Então, meu muito obrigado. Muito obrigado por me proporcionarem um céu um dia, se assim Deus me permitir. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço a Deus a graça de poder servi-lo com irmãos maravilhosos, pessoas maravilhosas que são cada um de vocês. Contem sempre com a minha oração. Perdoem as minhas fraquezas e as minhas falhas, que são muitas. Mas Deus escolheu o pior para estar à frente, para mostrar que a obra é dele. Contem com as minhas orações e nunca se esqueçam de mim nas orações de vocês. Eu preciso muito de oração. Muito de oração. E eu peço, finalizo este vídeo que já vai 40 minutos, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós com a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua unção. Vem, Espírito Santo, sobre a comunidade Mãe de Misericórdia. Repousa sobre mim e sobre cada um dos meus irmãos de comunidade, membros e vocacionados. Envolve-nos em Ti. Cubra-nos, Senhor, com a Sua sombra. Dai-nos a força, dai-nos a graça da perseverança, para que nós possamos nos dedicar inteiramente ao nosso ministério. Tira de nós, Espírito Santo, todo o cansaço, toda a prostração, toda a contaminação espiritual que nos leva ao cansaço, ao desânimo, a paralisia espiritual que nos impede de agir, de prosseguir. Abre a nossa mente ao estudo, à inteligência. Tira de nós todo o pecado da ociosidade e da preguiça. Seja, Espírito Santo, esse motor dentro de nós, esse motor potente, Espírito Santo, para que nós possamos alavancar espiritualmente. Somente pelas nossas forças, pelo nosso empenho, nós não conseguimos, Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, entra dentro de nós e seja o nosso motor. Seja o nosso motor, Espírito Santo, para que nós possamos avançar e mergulhar e lançar as redes em águas mais profundas. Enche-nos de Ti. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Glorioso São José, rogai por nós. Que Deus nos abençoe. Assim nós encerramos e nos alegramos nesse aniversário de 13 anos da comunidade Mãe de Misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.